Diário da Roça, episódio 1, brincando de vida, o chamado da alma. Hoje eu vou contar para vocês como que eu mudei de vida, como que eu saí de um emprego formal, de um corporativismo, de um cargo de gerência de marketing para vir para a roça e poder estar aqui hoje num horário que as pessoas geralmente estão trabalhando na cidade e eu tô aqui aproveitando esse cenário. O que acontece, gente, é que não vai ter um chamado propriamente dito organizado. Isso você já tem que ter claro na mente de vocês. O chamado, ele acontece na sua cabeça, ele vem como uma intuição muito forte que te fala, aqui onde você tá pequeno para você. Os dons que você tem são maiores do que isso que você está fazendo. E aí as coisas, uma vez que você escuta esse chamado e começa a racionalizar sobre ele, as coisas vão ficando um pouco mais claras. Pô, Carlos, mas eu consigo escutar isso de forma clara, essa intuição, e geralmente vem organizada? Não. A intuição você vai escutar quando você estiver no seu silêncio. Então, às vezes, você está fazendo alguma atividade que pode ser que você já faça no automático, e aí você simplesmente vai começando a escutar uma intuição, algo dentro de você. Não é uma voz propriamente dito, não é algo audível, mas é algo que você consegue compreender, mesmo que não seja audível. Mistérios. E sobre organização? Não. Você não vai ter tudo organizado. Você não vai ter as contas todas pagas, você não vai ter efetivamente aquele, nossa, agora eu tô pronto. As coisas vão acontecer de acordo com a sua coragem, a entrega da sua coragem. Se você fala, beleza, entendi esse chamado e vou doar coragem no que significa confiança, a tal da fé, você começa a colher coisas favoráveis. Você começa a colher exatamente o seu emprego, começa as coisas a dar um pouquinho de errado, no sentido que te deixam mais decepcionado ainda, a ponto de te dar aquele empurrão para você pedir demissão. Ou você começa a colher boas notícias também em relação a um amigo que está mudando da casa no sítio, alguma coisa mágica que aconteceu sincronicamente na sua vida, e as coisas começam a se organizar dessa forma. Não tem uma organização totalmente completa, como a gente está acostumado, de dar os checks, né? Ah, check isso, check contas, check avisei família. Não vai ter isso, gente. Você vai ter que tomar a decisão pela sua própria coragem de vida. Carlos, compensa isso tudo? Compensa tomar essa decisão? Eu não preciso dizer mais nada, né, gente? Até porque a gente nasceu para viver esse tipo de experiência no nosso dia a dia. A gente nasceu, nós somos naturalmente, originalmente, pessoas livres, pessoas abundantes. Então, quando a gente se pega preso a uma rotina, a gente está preso a uma escassez, a somente uma possibilidade de vida. Então, quando você se abre, você começa a viver coisas. Eu acordo hoje em dia, vou dar um exemplo prático. Eu acordo hoje em dia, às vezes eu acordo 4 horas da manhã e vou fazer minhas orações, vou ver o nascer do sol. Depois eu posso voltar a dormir. Nem sempre acontece, quase nunca, na verdade, acontece isso. Eu geralmente pego o dia todo, como aconteceu hoje. Vou para lugares diferentes, conheço pessoas diferentes. Faço trabalhos ainda assim pelo computador, tenho acesso à internet, mas pontualmente eu chego na frente do computador, eu sei que ali eu vou fazer o meu trabalho naquele momento e só. E aquele trabalho vai me render a grana que eu preciso para pagar o meu aluguel, e não é a questão da sobra. Mas Carlos, como é que ficam as contas? Você tem um aluguel para você pagar, você tem que comer, você tem que fazer suas coisas, como que você está fazendo? Eu falo para vocês que é o seguinte, primeiro que quando você toma essa decisão, as coisas se organizam
quase que naturalmente. É um negócio assim, um fluxo que você começa a experimentar, você fala, uau, isso que é o universo mesmo? Essa vida de cinema é isso. O universo responde, sim. Agora que você está me escutando, sim. E aí o que acontece é que você começa a ter entradas de dinheiros pontualmente. Então, por exemplo, hoje eu, na prática, escrevo alguns projetos em editais para terceiros, vou para frente do computador, escrevo, entrego, recebo. É o dinheiro do meu aluguel. Tenho dinheiro sobrando na conta atualmente? Não tenho. Não é sobre isso, essa fase de vida, principalmente quando é a transição, não é sobre ter dinheiro sobrando. Porque se você fosse caminhar para ter dinheiro sobrando, você continuaria na dinâmica da cidade. Aqui é sobre ter tempo, aqui é sobre reaprender a viver. Aqui é sobre escutar um pássaro e entender que isso é abundância. Quanto custa escutar um pássaro desse? E quanto custa acordar com barulhos de sirenes, com barulhos que não são os que confortam o nosso coração? Carlos, por fim, para finalizar esse episódio de introdução, me conta uma coisa. Você tá feliz? Minha gente, eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida. E eu falo isso de boca cheia, aberta. E é por isso que eu comecei a gravar esses vídeos agora, porque eu preciso contar sobre isso. É necessário dar esse testemunho. Tem 3 meses que eu estou vivendo na área rural de Paraty, interior do Rio de Janeiro, e tem 3 meses que eu vivo magias e vivo uma intensidade de vida que eu nunca imaginei ser possível. Quando eu vivia no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, eu vivi uma vida, mas sabe quando você sente lá dentro que parece que você está lutando para viver alguma coisa, você está lutando para se encaixar em alguma coisa? E agora aqui é tudo muito orgânico. As pessoas que aparecem na minha vida, os ambientes que eu tô, a minha rotina, a minha alimentação, a água que eu tomo, tudo mudou. E eu mudei. Eu tô me amando tanto, tanto. E eu tô em paz de estar comigo. Eu não preciso mais estar presente dentro das datas do calendário gregoriano para poder fazer acontecer. Tô voltando às redes sociais aos poucos, agora brincando de estar nas redes sociais. Isso precisa ser leve, sem aquele rótulo comparativo com os outros. Até porque, se eu for me comparar com as pessoas, uau, eu tô bem demais. Então é isso. Não é sobre se comparar, mas é sobre entender que isso daqui é vida. A gente nasceu para isso. A gente nasceu com isso. Essa é a abundância. O simples vai salvar o mundo.